E aí, gente, tudo bem? Hoje vocês vão ter que perdoar a minha voz, porque ela tá meio estranha. Mas, enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre os crescimentos ventriculares ou hipertrofias ventriculares. No vídeo passado eu tinha feito uma explicação sobre a alteração da onda P. Hoje a alteração vai ser do complexo QRS. Lembrando que o complexo QRS pode ser alterado de duas formas, em altura ou em largura, beleza? Tá, mas o que causa a alteração em altura? As hipertrofias ventriculares. Lembrando que quando eu falo de altura, eu estou falando de voltagem, beleza? E os bloqueios de ramos vão ser os responsáveis de alterar o complexo QRS em sua largura, ou seja, a duração de tempo. E uma coisa importante aqui é que não necessariamente vai ser só da altura. Por exemplo, as hipertrofias ventriculares alteram a duração de tempo bem ligeiramente, mas o que elas mais alteram vai ser a altura, a voltagem dele, tá? Especificamente, esse vídeo vai ser sobre as hipertrofias ventriculares, ou seja, sobre a alteração na altura e voltagem do complexo QRS, tá? Eu vou fazer um outro vídeo explicando o bloqueio de ramo. Enfim, é sempre bom a gente saber sobre os valores normais, né? Porque se a gente sabe o valor normal, a gente sabe o alterado. Bom, basicamente é de 0,08 a 0,10 segundos o tempo que o complexo QRS leva para se formar num eletrocardiograma, beleza? Isso seria mais ou menos 2 a 2 quadradinhos e meio. Então aqui eu tenho o complexo QRS, largura é a duração de tempo, e essa altura aqui é a voltagem. Uma coisa importante que eu preciso mencionar é que, como eu falei aqui, as hipertrofias ventriculares vão alterar a altura, voltagem do complexo QRS, mas não significa que a duração de tempo vai estar normal. Ela vai estar ligeiramente aumentada. Por quê? Nós temos um tempo que é o início do complexo QRS até o seu pico máximo. Esse tempo é chamado ativação intrinsecoide e ela está mais demorada nas hipertrofias ventriculares. Então, é justamente o tempo que essa ativação intrinsecoide levou para se formar, que foi um tempo mais demorado, que gera esse ligeiro aumento na duração de tempo, tá? Então, isso aqui é bastante importante. Agora, a gente precisa saber sobre a localização das derivações cardíacas. A gente precisa saber quais dessas derivações aqui são direita, inferior, esquerda, enfim. Bom, basicamente eu tenho aqui elas, ó. As direitas vão ser essas aqui, anteriores, mas enfim, só pra gente entender e ficar com essas derivações já na cabeça, imagine assim, quais derivações aqui eu tenho no meu coração, estão debaixo do coração? Essas daqui. Então, a derivação 2, 3 e AVF vão ser as derivações inferiores, beleza? Inferiores D2, D3 e AVF, tá? Porque elas estão embaixo do coração, obviamente nesse plano daqui. Agora outra coisa, quais são as derivações que se encontram precordiais, que se encontram dentro do ventrículo direito? Vão ser as derivações precordiais V1 e V2, portanto, essas vão ser as derivações direita do coração. As anteriores vão ser a V3 e V4, beleza? Agora, essas quatro que sobraram aqui, essas duas precordiais e a derivação D1 e VL, são consideradas derivações laterais do coração. Mas por elas estarem mais em cima, vão ser derivações laterais altas, e essas duas aqui, por estarem mais embaixo, vão ser consideradas derivações laterais baixas, tá bom? Então, basicamente aqui, ó, direitas V1 e V2, anteriores V3 e V4, as laterais baixas V5 e V6, e as laterais altas, derivação D1 e AVL, e as inferiores D2, D3 e AVF, beleza? Então, isso a gente tem que ter sempre na cabeça, porque quando a gente lê um livro, nós vamos ter uma determinada alteração nas derivações anteriores. Você vai imaginar V3, V4, das derivações inferiores, AVF, D2 e D3, beleza? Então agora vamos falar especificamente sobre as hipertrofias ventriculares. Lembrando, gente, que eu não vou explicar a fisiopatologia de nada aqui, porque o tempo, enfim, é muito curto. Mas, enfim, basicamente aqui nós temos um coração normal e aqui uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, beleza? Isso aqui foi por uma sobrecarga cardíaca. Enfim, basicamente a gente já sabe que o vetor normal ele está nessa direção aqui, e quando nós temos uma hipertrofia esquerda, esse vetor vai estar desviado para o lado hipertrofiado, que vai ser o lado esquerdo, né? Então, basicamente aqui nós temos o vetor normal, e esse vermelho está indicando o desvio do vetor elétrico para esse lado esquerdo, né? Portanto, aqui nós vamos ter, portanto, a direção que ele vai estar, me perdi. Enfim, gente, a direção que ele vai estar apontando vai ser para esse lado esquerdo daqui. Portanto, esse vetor vai estar mais perto dessas derivações aqui, das derivações V5 e V6, e mais longe das derivações V1 e V2. Portanto, se está mais perto dessas aqui, elas vão apresentar uma onda R
muito alta, enquanto que essas duas aqui, V1 e V2, vão apresentar uma profundidade na onda S, né? Justamente porque o vetor está se distanciando dessas derivações aqui, beleza? Então, isso que a gente tem que entender. Em hipertrofia esquerda, V5 e V6 vão ter uma onda R alta, justamente porque o vetor está indo na direção dessas derivações aqui, e vai estar se distanciando dessas derivações aqui, que seriam as derivações pré-cordiais V1 e V2. Portanto, elas vão apresentar justamente o contrário disso aqui, né? Vão apresentar uma onda S profunda. E é importante a gente saber também que, em casos de hipertrofia esquerda, a gente já imagina, se o vetor está desviado para a esquerda no eixo cardíaco, eu imagino que ele também vai sofrer uma desviação esquerda. É possível, mas também podemos encontrar um eixo cardíaco normal, beleza? Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção que o eixo cardíaco pode estar normal ou desviado à esquerda em casos de hipertrofia ventricular esquerda, beleza? Aqui eu coloquei alguns critérios para vocês saberem: onda R alta em V5 e V6 e onda S profunda em V1 e V2, justamente por causa desse desvio do vetor. Uma coisa importante também é que nas derivações laterais, quais são as derivações laterais? V5, V6, AVL e D1, porque de forma geral essas são as derivações laterais. Essas duas aqui são laterais baixas e essas duas aqui são as laterais altas, tá? Só para relembrar. Enfim, nessas derivações, no eletrocardiograma, nós vamos encontrar um segmento ST ligeiramente negativo e uma onda T negativa, tá? Mas por que elas vão estar... Por que esses elementos aqui vão estar negativos? Porque além da despolarização estar afetado, né? Porque esse lado requer uma maior corrente elétrica justamente pela hipertrofia, a repolarização também desse lado vai estar um pouco afetada, né? Então, justamente, o que me indica que a repolarização está afetada também vai ser justamente a negatividade desses elementos aqui, beleza? E como eu já mencionei, vamos ter um aumento do tempo da ativação intrínsecoide, que é isso aqui, tá, gente? Em um complexo QRS normal, ele levaria menos tempo para se formar. Então, em hipertrofia, ele vai estar muito mais demorado. E é justamente isso que afeta e permite que uma duração de tempo seja um pouquinho maior. Ou seja, vamos dizer que o normal seria 0,02 para se formar, ou 0,04, né? Um quadradinho. Em hipertrofia ventricular, ele vai estar muito maior. Por exemplo, ele leva mais ou menos um quadradinho e meio para se formar, entendeu? Então, isso a gente vai encontrar nas derivações laterais. Agora, falando sobre hipertrofia ventricular direita, mesma coisa, gente. É o espelho da hipertrofia esquerda. Aqui temos coração normal e o lado hipertrofiado vai ser o ventrículo direito, beleza? Então, aqui vai ser totalmente contrário. Aqui nós temos esse traçadinho, essa seta traçada que indica um vetor normal. E nesse caso, como o coração vai estar hipertrofiado desse lado direito aqui, o vetor vai estar apontando para esse lado, né? Porque esse lado vai requerer uma corrente elétrica de despolarização muito maior. Então, o vetor justamente vai estar desviado para esse lado daqui. Portanto, ele vai estar... Gente, desculpa porque tá mexendo. Portanto, esse vetor ele vai estar mais perto dessas derivações precordiais aqui, as primeiras, né, V1 e V2, enquanto que ele vai estar se distanciando das últimas derivações precordiais, ou seja, V5 e V6. Então, aqui a gente vai encontrar uma onda R alta e aqui a gente vai encontrar uma onda S bastante profunda, beleza? Que é totalmente o contrário da hipertrofia ventricular esquerda. Aqui, geralmente, a gente encontra o complexo... a gente vai encontrar o eixo cardíaco desviado à direita. Lembra que eu tinha falado que aqui a gente pode encontrar tanto normal como a desviação esquerda? Por isso, aqui a gente encontra, na maioria das vezes, desviado à esquerda. A gente não encontra muito normal o complexo. Desculpa, o complexo não, o eixo cardíaco. Então, aqui coloquei onda S profunda em V5 e V6. Onda S profunda em V5 e V6, justamente porque o vetor está longe dessas derivações aqui. Onda R alta em V1 e V2. O QRS vai estar com um predomínio positivo nas derivações inferiores. As derivações inferiores vão ser derivações D2, D3 e AVF, tá? Ou seja, quando você olha no eletrocardiograma, você vai ver que o complexo QRS vai ter um predomínio positivo nessas derivações aqui, porque essas derivações também estão mais perto do ventrículo direito, enquanto que o predomínio vai ser negativo do complexo QRS nas derivações laterais D1, AVL, V5 e V6. Ou seja, nessas derivações aqui,
a gente vai encontrar um QRS com um predomínio negativo no eletrocardiograma, porque justamente eles estão mais no lado esquerdo, né? Então a gente já percebe que esse lado esquerdo aqui vai ser o lado que vai apresentar um predomínio negativo do complexo QRS, justamente porque o vetor está apontando mais para o lado direito, em vez de estar apontando para o lado esquerdo, né? Isso acontece, no caso, na hipertrofia esquerda. Então, basicamente, é isso que eu coloquei aqui para vocês terem na cabeça. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os índices de voltagem que a gente utiliza para diagnosticar, tá, gente? Para confirmar, na verdade. Bom, é importante a gente lembrar que aqui nós temos um papel de eletrocardiograma, uma tentativa de desenhar ele, e a gente sabe que é um papel quadriculado, né, que está conformado por quadrados grandes e quadrados pequenos. Aqui eu tenho um quadrado grande. Dentro de cada quadrado grande aqui, eu tenho 5 quadradinhos pequenos. Cada quadradinho equivale a 1 milímetro, beleza? Então, um quadrado grande tem 5 milímetros, tanto de largura como de altura. Só que em largura, como eu disse, nós medimos tempo, e em altura nós medimos a voltagem. Então, 1 milímetro em horizontal é a mesma coisa que 0,04 segundos, tá? Então, um quadrado grande vai ter 5 milímetros, que é igual a 0,20 segundos, beleza? Então, cada quadrado grande aqui, 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros, cada quadrado grande na horizontal vai ser de 0,20. 0,20, 0,20, 0,20, 0,20, beleza? Em altura eu também tenho 5 milímetros, né? Porque eu tenho 5 quadradinhos para cima. Só que cada quadradinho equivale a 0,1 milivolts, beleza? Então, cada quadrado grande vai ter 5 milímetros, que é igual a 0,5 milivolts, beleza? Então, aqui eu tenho um quadrado grande, quadrado grande, quadrado grande, quadrado grande. Aqui eu tenho 0,5 milivolts, como eu já comentei aqui, né? Um quadrado grande tem 0,5 milivolts porque ele tem 5 milímetros. Então, 2 vai ser 0,10 milivolts, 3, 0,15 milivolts. Por que eu falo isso de milivolts? Porque isso significa basicamente a voltagem, tá, gente? A altura, estou medindo a voltagem. Então, se eu estou falando de altura, eu preciso já medir não em tempo, mas em voltagem, que a unidade de voltagem seriam os milivolts, tá? Então, por que eu estou comentando isso? Porque isso aqui é bastante importante para a gente medir os índices de voltagem. Que são bastante utilizados nos casos de hipertrofias, tá? Os mais utilizados vão ser os índices de voltagem de Sokolov e o de Cornell. O de Cornell é bastante específico para a hipertrofia esquerda, enquanto que o de Sokolov pode ser utilizado tanto para a hipertrofia direita como para a hipertrofia esquerda, tá? Então, como é que acontece isso? Gente, é muito simples. Aqui na hipertrofia esquerda, lembra que o vetor está apontando para o lado esquerdo. Então, se ele está apontando para o lado esquerdo, as derivações pré-cordiais V5 e V6 vão apresentar a onda R. Vão ser as que vão apresentar a onda R, enquanto que as derivações V1 e V2 vão apresentar uma onda S profunda. O que você vai fazer? Você vai ver a derivação V1 e V2 e vai ver qual é a onda S mais profunda. Beleza. Essa aqui é a mais profunda. Você vai medir a voltagem dela. E aqui você vai ver qual é a onda R maior. V6. Eu acho que a onda eu acho que a voltagem da onda R é muito maior. Então, você vai contar a voltagem da onda R. Tendo em conta isso aqui, tá, gente? Tendo em conta a voltagem de cada quadrado grande, que é 0,5, para facilitar para vocês. Então, basicamente, a voltagem da onda R em V6 é maior, e da V2, a voltagem da onda S é maior. Então, você vai escolher justamente, você vai medir a voltagem disso e somar a voltagem delas. Então, você vai somar a voltagem da onda S maior, pode ser tanto de V1, pode ser de V2. Você vai ter que ver qual é a maior delas. E você vai colocar aqui. Aqui, mesma coisa, você vai ver a voltagem da onda R maior, pode estar em V5, pode estar em V6. Nesse caso, está em V6. E você vai ver, você vai somar essa voltagem e você tem que ver se vai ser maior que 35 milivolts, tá? Então, se tiver maior que 35 milivolts, você vai poder confirmar que realmente nós temos uma hipertrofia do coração, do lado esquerdo do coração, beleza? E aqui nós temos o Sokolov direito, é totalmente o contrário, né? Esse lado aqui vai estar hipertrofiado, portanto o vetor vai estar apontando nessa direção aqui. Se ele vai estar apontando nessa direção, ele vai estar se acercando a essas derivações precordiais e, portanto, elas vão apresentar uma onda R maior. Enquanto que essas aqui, as derivações V5 e V6, vão apresentar uma derivação, uma onda S profunda. Então, a mesma coisa você vai fazer. Você vai medir se em V1 e V2, qual delas apresenta uma maior onda R. V1. Então, você vai colocar aqui a voltagem da onda R em V1. E aqui,
você vai colocar qual dessas aqui tem uma maior voltagem, ou seja, quais delas vão ser mais profundas. Ah, da V6, então você coloca aqui a voltagem do V6, vai somar e tem que dar maior que 35 também, beleza? E qual é essa aqui de Cornell? Essa de Cornell é bastante específica para hipertrofia esquerda, tá? Só que ela é muito diferente porque basicamente o que você vai medir vai ser a voltagem da onda S, ou seja, daquela negativa, daquela profunda, em V3. Tipo, totalmente diferente, né? E você vai somar com a voltagem da onda R, aquela que está para cima, em AVL, tá? Em mulheres, esse valor é até 20, ou seja, em hipertrofias esquerdas, esse valor vai estar muito maior que 20 milímetros, tá, gente? Eu esqueci de colocar milímetros aqui é milímetro, tá? E em homens, esse valor, para já suspeitar de uma hipertrofia esquerda, tem que ser maior que 28 milímetros, porque o normal é que seja menor que isso, tá? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma hipertrofia esquerda, o valor vai estar totalmente muito maior que isso aqui. É basicamente isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido.